Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Calculando com Tom. Dando continuidade ao nosso projeto de resolução dos exercícios de cálculo do Stewart, oitava edição, eu trago para vocês hoje os exercícios 11 a 15, das páginas 11 e 12. Esses exercícios, com exceção do 13, trazem gráficos para serem analisados e não são difíceis. Vamos começar? Capítulo 1. Funções e modelos. Seção 1.1. 4 maneiras de representar uma função. Exercício 11. O exercício 11 pede: é mostrado um gráfico da temperatura média global T durante o século XX. Faça estimativas do seguinte. Letra A. A temperatura média global em 1950. Letra B. O ano no qual a temperatura média era 14,2 graus Celsius. Letra C. O ano de menor temperatura média e a de maior temperatura média. Letra D. A imagem de T. Galera, acompanhe as marcações que eu fiz no gráfico, que fica bem mais intuitivo, bem mais fácil. Na letra A, a temperatura média global T maiúsculo, em 1950, corresponde à altura da curva em relação ao eixo horizontal T nessa data. Como vemos na figura, esse ponto encontra-se entre os valores 13 e 14, ou melhor, a 4/5 de distância do valor 13 e apenas a 1/5 de distância do 14. Logo podemos inferir que o valor pedido é 13,8 graus Celsius aproximadamente. Na letra B, vemos no gráfico que o ano no qual a temperatura média foi 14,2 graus Celsius foi o ano de 1993. Cada segmento do eixo vertical T maiúsculo corresponde a 2/10 de temperatura. Portanto, traçando uma reta horizontal que cruze o eixo Y nesse valor 14,2, alcançamos a curva da função a uma distância do eixo vertical equivalente ao ano de 1993. A letra C pede os anos de menor e de maior temperatura média. A menor temperatura média registrada ocorreu em 1910 aproximadamente, pois é o ponto mais baixo que vimos no gráfico. E a maior temperatura deu-se no final da curva, já no ano de 2005, ponto mais alto da curva do gráfico da função. A letra D quer saber a imagem de T da temperatura média global em função do tempo. A imagem é todo o intervalo de temperaturas que estão dentro do limite mínimo e máximo da função. Limites esses que ocorreram nos anos de 1910 e 2005, respectivamente, como vimos no item anterior, na letra C. Fazendo uma correlação de cada um desses anos com o eixo Y de temperaturas médias, encontramos os valores 13,5 e 14,5. Logo, a imagem da função é o intervalo fechado 13,5, 14,5 de temperaturas médias globais. Exercício 12. O exercício 12 traz um problema bem interessante que associa a largura dos anéis de um pinheiro da Sibéria com a temperatura média da Terra. Ele diz o seguinte: as árvores crescem mais rápido e formam anéis maiores nos anos quentes e crescem mais lentamente e formam anéis mais estreitos nos anos mais frios. A figura mostra a largura dos anéis de um pinheiro da Sibéria de 1500 a 2000. E depois nos mostra um gráfico. A letra A pede: qual é a imagem da função largura dos anéis? Como sabemos, a imagem de uma função é todo o resultado de saída, ou seja, todo o resultado possível do eixo vertical y. O eixo vertical y está representado pelo eixo vertical r de largura do anel, que é dado em milímetros. Pelo gráfico, vemos que a curva oscila desde quase zero
até 1,6 milímetros aproximadamente. Esses valores são os limites do conjunto imagem da função, ou seja, a imagem é o intervalo compreendido entre 0 e 1,6. Em notação matemática, temos que a imagem pedida é o intervalo fechado 0, 1,6. Letra B. A letra B pergunta: o que o gráfico parece dizer sobre a temperatura da Terra? O gráfico reflete as erupções vulcânicas de meados do século XIX? Vejam, eu tracei uma linha vermelha no gráfico que ajuda a visualizar o seu comportamento através do ponto médio da curva. Mesmo oscilando todo ano, a gente consegue visualizar mais ou menos o comportamento do gráfico. Associando a largura dos anéis dos pinheiros da Sibéria com a temperatura do planeta, percebam que a Terra esfriou gradualmente de 1550 a 1700. Em seguida, ela sofreu um período de aquecimento, gradual também, até 1800. A partir de 1800, ela voltou a resfriar até a segunda metade do século XIX, por volta de 1870, quando voltou a aquecer de forma repentina e intensa até hoje. Essa mudança abrupta de comportamento pode estar sim associada às erupções vulcânicas de meados do século XIX, que contribuíram com o aquecimento da Terra nos anos seguintes e que, por sinal, refletiram na largura dos anéis dos pinheiros. Ok? Exercício 13. No exercício 13 temos outro probleminha, só que agora ele pede que a gente descreva o comportamento da função e esboce um gráfico. Vejam só. 13. Ponha cubos de gelo em um copo, encha-o com água fria e deixe-o sobre uma mesa. Descreva como vai variar no tempo a temperatura da água. Esboce então um gráfico da temperatura da água como uma função do tempo decorrido. Quando o gelo entra em contato com algum líquido ou outro material relativamente mais quente, ele absorve o calor desse líquido. Tal calor absorvido faz com que ele, o gelo, derreta sem mudar de temperatura. Já a água em contato com o gelo resfria cada vez mais até todo esse gelo derreter e misturar-se à água que foi colocada no copo. Quando só houver água no recipiente, ela vai passar então a absorver calor do ambiente, aquecendo até atingir a temperatura da sala, atingindo o equilíbrio térmico. Vejam só o gráfico esboçado na tela. Como de início foi colocada água fria no copo, a curva parte do eixo T maiúsculo de temperatura num valor um pouco mais abaixo do que aquele do final da curva, quando atinge o equilíbrio térmico com o ambiente. Ok? Então a resposta é a seguinte: a água resfriará quase até congelar à medida que os cubos de gelo estiverem derretendo. Quando os cubos derreterem por completo, a água passará a aumentar de temperatura lentamente até atingir a temperatura ambiente. E esse na tela é o gráfico da função. Temperatura por tempo. Ok? Exercício 14. O exercício 14 mostra um gráfico que representa 3 corredores disputando uma corrida de 100 metros. Vamos ler a questão. 14. 3 corredores competem em uma corrida de 100 metros. O gráfico representa a distância da corrida como uma função de tempo para cada corredor. Descreva o que o gráfico diz sobre essa corrida. Quem ganhou? Todos os corredores finalizaram a prova? Bem, o gráfico ele diz muita coisa sobre a corrida. Na verdade, todo gráfico é um excelente meio para analisarmos qualquer fenômeno, porque ele pode associar 2 e até 3 variáveis, ponto a ponto, descrevendo uma situação de forma bem prática e precisa. A imagem mostra que o corredor B liderou a corrida até o momento 1
que eu demarquei no próprio gráfico por volta dos 6 segundos, quando foi ultrapassado pelo corredor C. Vejam que as linhas B e C se cruzam. Se no mesmo instante ambos os corredores estão a uma mesma distância y da origem, isso significa que pode estar havendo uma ultrapassagem, que é o que acontece de fato. Em seguida, o corredor A também ultrapassa o corredor B. Depois ultrapassa o corredor C no momento 2, por volta de 10 segundos, mais ou menos, vejam no gráfico, e assume a liderança da corrida. Ele mantém-se na dianteira até o final e vence a corrida. Antes do término da corrida, o corredor B acaba assumindo a segunda posição, aos 17 segundos aproximadamente. Vejam o momento 3 no gráfico. E deixa o corredor C em terceiro lugar. Como vimos, o corredor A venceu a corrida, alcançando os 100 metros aos 15 segundos, seguido do corredor B, que terminou no tempo aproximado de 19 segundos, e do corredor C, que cruzou a linha de chegada aos 23 segundos, aproximadamente. Vejam um gráfico. Sim, todos os corredores finalizaram a prova, porque todos os atingiram os 100 metros. E essa é a resposta do exercício 14. Exercício 15. Chegamos no exercício 15, pessoal. É o último exercício do vídeo. Vamos ler a questão. O gráfico mostra o consumo de energia por um dia em setembro em São Francisco. P é medido em megawatts e T é medido em horas a partir da meia-noite. Letra A. O que acontece com o consumo de energia às 6 da manhã? E às 6 da tarde? Letra B. Quando houve o menor consumo de energia? E quando foi o maior? Esses horários parecem razoáveis? Bem, na letra A, o exercício quer saber qual o consumo de energia na cidade de São Francisco num belo e normal dia de setembro, às 6 da manhã e às 6 da tarde, horário local. Ou seja, às 6 da manhã, às 6 horas, e às 18 horas. Para respondermos a isso, basta lermos a altura da curva P, em função do tempo, nesses horários. Às 6 horas, a curva registra uma altura no gráfico equivalente a 500 megawatts. Já às 18 horas, temos uma altura da curva equivalente a 730 megawatts aproximadamente. Passando agora para a letra B do exercício. Devemos dizer quais os horários de menor e de maior consumo de energia e ver se esses horários são razoáveis, ou seja, se são compatíveis com a realidade. Os horários de menor e de maior consumo de energia são os limites mínimo e máximo da imagem de P em função do tempo T, respectivamente. Temos a curva mais baixa, às 4 horas, com um consumo aproximado de 400 megawatts, e a curva mais distante do eixo horizontal, ou seja, mais alta, pouco antes do meio-dia, com um consumo aproximado de 870 megawatts. Esses dois horários, 4 horas e 12 horas, para menor e maior consumo, respectivamente, são perfeitamente razoáveis, pois estão de acordo com a rotina das pessoas em São Francisco e com o funcionamento das empresas nessa cidade. Acho até que na maioria das cidades do mundo, 4 horas da manhã, da madrugada, com consumo mínimo, e aproximadamente meio-dia com consumo máximo. Acho que é perfeitamente razoável. Ok? E essa então é a resposta da letra B do exercício 15. E aqui finalizamos mais um vídeo. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho para receber os demais vídeos da nossa série de resolução de exercícios. Um forte abraço e até logo!